Mais uma adaptação das obras da Agatha Christie chega aos cinemas. A Noite das Bruxas apresenta uma trama de investigação imersa numa atmosfera sobrenatural interessante com um ótimo elenco e produção. No entanto, o desenvolvimento da história tem seus pontos altos e baixos, o que pode deixar os sentimentos divididos. Mas não se pode negar que essa adaptação ela passa longe do livro ao entregar uma trama completamente diferente, utilizando apenas de alguns nomes dos personagens e leves referências à obra original. No fim das contas, a gente tem duas histórias distintas, cabendo a cada um escolher qual que se encaixa melhor na sua preferência. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre A Noite das Bruxas, que está em cartaz nos cinemas. É mais uma adaptação aí do livro da Agatha Christie, como eu disse pra vocês, traz uma história bem diferente do livro e eu vou explicar aqui pra vocês. Então essa primeira parte do vídeo é sem spoilers, eu vou falar no geral sobre a história, o que eu achei dos personagens, de toda a ambientação e o desenvolvimento da trama. E depois a segunda parte vai ser com spoilers, mas não se preocupe que quando chegar este momento eu aviso vocês, beleza? Então se vocês querem saber mais sobre A Noite das Bruxas, continue assistindo esse vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir esse filme nos cinemas e é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Com direção do Kenneth Branagh, que também dá vida ao detetive protagonista, A Noite das Bruxas se passa em Veneza no pós-Segunda Guerra Mundial e acompanha o famoso Hercule Poirot, que agora está aposentado e vive isoladamente numa das cidades mais glamurosas da Itália. Atualmente o Poirot conta com a ajuda do seu assistente de segurança, o Portifoglio, que está sempre ali para ajudar ele e ele não está mais aceitando caso nenhum, né? A galera chega nele e ele dispensa todo mundo. Só que um dia ele recebe a ilustre visita da sua amiga Ariadne Oliver, uma autora de sucesso de romances policiais, e ela faz um convite bem provável para ele. Ela intima o Poirot a participar de uma sessão espírita num casarão assombrado e que tá rolando uma festa de Halloween por lá para as crianças, que é organizado pela anfitriã Rowena Drake. E ao chegar lá, o detetive conhece a Joyce Reynolds, uma médium bem requisitada, famosa por suas leituras e alta sensibilidade em falar com os mortos. E é claro que o ceticismo e o lado ávido por fatos e explicações científicas do detetive vai bater de frente com a médium, que vai desafiá-lo a abrir a mente e entender o que se passa além do mundo dos vivos. Mas quando a sessão espírita se inicia, obviamente coisas estranhas começam a acontecer, entre elas muitas discussões, descobertas, segredos revelados e muita desconfiança. Só que repentinamente a Joyce é assassinada, e isso não é spoiler porque já tá no trailer, já está na sinopse, então não se preocupe. E a partir daí o Hercule Poirot vai voltar ativa por livre e espontânea pressão para descobrir quem é o verdadeiro culpado. A Noite das Bruxas se inicia apresentando cada personagem para estruturar o mistério e assim abrir a narrativa para o desenvolvimento da investigação e como esses suspeitos podem estar conectados à situação. E aqui também a gente já começa acompanhando aqui a amizade do detetive com a Ariadne, que é a única pessoa que conseguiu convencê-la a participar de uma sessão espírita, algo que ele vai contra, e se esse convite viesse de outra pessoa, com certeza ele não teria aceitado. Também conhecemos os personagens que formam o núcleo dessa casa assombrada, como por exemplo a Rowena Drake, que é a anfitriã, dona da casa. Temos também o Max, que faz parte ali da família, né? E a gente nota que rola um atrito entre ele e a Rowena. Temos também o médico da família, o Dr. Ferry, que é um rapaz, assim, é um médico experiente, mas que atualmente ele está meio perturbado, sofre algumas crises. E né, no decorrer da história a gente vai entendendo isso melhor. Ele tem um filho, o Leopold, que é uma criança super fofa, mas ela é super sensata, ligeira, né? Ele usa muito do lado racional, ao mesmo tempo que ele já percebe que tá rolando coisas estranhas na casa. Também temos a governanta da casa, a Olga, né, que é uma mulher de muita fé
e que ela é a primeira a falar que não se deve mexer com o mundo dos mortos. E quando a sessão espírita começa, a gente conhece melhor a Joyce Reynolds, que é essa médium famosa, requisitada, que divide opiniões por conta do seu talento, e junto com ela tem os seus dois assistentes, o Nicholas e a Desdemona. A partir daqui, quando a investigação se inicia, a Noite das Bruxas abre as portas para mergulhar numa atmosfera sobrenatural, o que eu achei muito interessante, e isso desafia o detetive a ver e acreditar que há fantasmas na casa, e isso vai muito contra o lado cético dele, que é a favor de fatos, de explicações, de provas concretas, enfim. Então ele começa a ser desafiado a partir do momento em que a gente vê que ele passa a ouvir risadas que ecoam pelos corredores, barulhos sinistros, vultos que passam, né, na frente ou atrás dele, objetos que mudam de lugar repentinamente, entre outras coisas. E à medida que essas coisas vão acontecendo, a gente começa a questionar, de fato essa casa ela é assombrada ou tudo não passa de uma armação? Né? Não só o espectador pensa nisso, como os próprios personagens da história. A ideia de injetar o sobrenatural numa história de investigação à la Agatha Christie é um recurso que foi bem utilizado, tá bem feito aqui no filme, deixando segredos em evidência, criando uma tensão concentrada sobre o mistério e também criam um medo relativo. Não é um filme de terror, você não vai se assustar até o momento, mas os mais sensíveis vão ficar assim, opa, será que o susto vem? Né? Cria aquela preocupação. Além disso, a produção de A Noite das Bruxas está muito bem feita, entrega uma ambientação com aquele glamour sombrio, em que tanto o personagem quanto o espectador desconfia de qualquer canto ali do local, ou de um objeto que pode se mover repentinamente, ou de um personagem que pode surgir ali na nossa frente a qualquer momento. Então eu achei essa parte aqui muito bem feita. Em contrapartida, há 3 pontos que acabam afetando aqui o desenvolvimento da história, mesmo com essa roupagem fantasmagórica, esse terror sobrenatural que é bem aplicado. Então, para começar, eu senti que essa investigação ganha um ritmo lento, especialmente ali no miolo do filme, no segundo ato, que é um momento em que o filme pode perder a atenção do público. Eu confesso que num dado momento perdeu a minha atenção, mas depois recupera, mas é um risco que o filme corre. Em segundo lugar, aqueles que são leitores ávidos por Agatha Christie, ou então consomem muitas produções sobre investigação, vai ter muito mais facilidade em captar as pistas deixadas aqui no decorrer da história, seja numa frase, num diálogo, numa imagem, num objeto, e pode ser que vocês decifrem a charada antes mesmo do Hercule Poirot fazer aquele discurso grandioso, quando ele revela toda a verdade, quem é o verdadeiro culpado. E em terceiro lugar estão os personagens. Mesmo tendo um ótimo elenco e atuações satisfatórias, o filme não faz com que o público crie um vínculo maior com esses personagens, fazendo a gente se importar mais com eles, torcer por eles. De fato, a gente quer saber a verdade, quer saber quem é culpado e inocente, e nada mais. Né, não cria esse laço forte entre espectador e personagem. Além disso, por termos muitos personagens, o que é normal nas histórias da Agatha Christie, e para mim tá tudo bem, eu não me importo com isso, tem alguns que, se fossem descartados aqui em A Noite das Bruxas, eu não me importaria, não faria a menor diferença, como, por exemplo, os 2 assistentes da Joyce, a Desdemona e o Nicholas. Eles não acrescentam muito aqui na história, eu senti. Eles servem para causar um certo rebuliço ali num determinado momento, mas que se fossem assim, se não estivessem na história, estaria tudo bem, não faria diferença nenhuma. Já os demais personagens sabem segurar a atenção, mas não cria aquela atmosfera de desconfiança, em que a gente vê que cada um tem um motivo para cometer o assassinato, e a gente fica na dúvida, é aquele? Não, pode ser aquele, não, agora é esse. Como a gente vê, como eu senti nas outras adaptações da Agatha Christie, como Morte no Nilo, Assassinato no Expresso do Oriente. Então eu senti falta disso aqui. Por exemplo, os personagens secundários, como a Olga, o Max e o Portifolio, eles são personagens que conseguem ficar ali amparando a história, fica na margem. E são personagens até então interessantes, mas faltou esse toquezinho especial pra gente se importar mais com eles. Mas até então, eles são satisfatórios, são ok. O personagem Ferry é um médico que, por conta dessas crises que ele sofre, tem potencial a ser explorado aqui na história e acrescentar bastante, e eles não aproveitam esse personagem, e eu fico um pouco decepcionada com isso. Já o Leopold, a Rowena e a Joyce estão num patamar acima, né? São personagens que ganham um destaque um pouco maior no timing certo, são interessantes, enquanto a Ariadne e o Hercule Poirot são os personagens principais, são a base da história, aqueles que vão conduzir
conduzir o mistério, conduzir a investigação, em que esse terror sobrenatural vai mexer tanto com o lado cético do detetive, quanto o lado ávido de uma autora que está à procura de uma boa história para escrever. Agora vamos falar do filme e do livro. Como eu disse, A Noite das Bruxas cria uma trama completamente diferente da obra original, utilizando apenas de alguns nomes dos personagens e leves referências do livro. Mas quem já teve contato com o livro, como o meu caso, e viu o filme, vai notar que tem aqui duas histórias distintas para serem desfrutadas. Não estou dizendo assim que o filme é ruim, não é. Mas assim, como eu disse, eu fiz algumas observações a respeito da história. E é isso. Tá, Camila, mas qual que é a história do livro? Então vamos matar a curiosidade de vocês. A Noite das Bruxas, o livro, se passa em Londres, se eu não me engano, é na década de 60, me corrijam se eu tiver errada, porque eu não me recordo direito. E se passa também durante essa festa de Halloween, que é organizada pela Rowena Drake, só que é uma festa de criança, gente, uma festa de Halloween normal, parece até festa junina, uma mistura. Festa junina com festa de Halloween, rola as brincadeiras ali para divertir a criançada, pré-adolescentes. E a autora Ariadne, ela é uma das convidadas dessa festa, né? Ela foi convidada ali de uma amiga, ela foi lá para desfrutar, aproveitar. E aí a gente conhece a Joyce Reynolds, que aqui no livro ela é uma pré-adolescente, ela tem 13 anos, ela não é uma mulher adulta, né? Ela é uma criança, só que ela é muito conhecida por mentir, ela é uma grande mentirosa para poder chamar, ela cria histórias para chamar a atenção das pessoas. E aqui durante essa festa ela simplesmente solta, né? Ela fala que ela testemunhou um assassinato para chamar a atenção da autora. E logo depois o corpo da Joyce é encontrado afogado ao lado de uma bacia cheia de água com maçãs, aquela brincadeira de você pegar a maçã com a boca, nessas brincadeiras típicas de festas de criança. Então ela brincou e alguém foi lá e afogou ela dentro da bacia. E aí, depois dessa grande tragédia, né, desse momento, desse caso tenebroso, a Ariadne vai atrás do Hercule Poirot, né, achando que ele é o único que é capaz de resolver esse caso. Bom, e a partir dessa sinopse, você vendo o trailer do filme, você vê que as histórias são bem diferentes, tanto que quando eu vi o trailer, eu falei assim, gente, eu tô lendo o livro errado, não é possível. Aí eu fui pesquisar, eu falei, não, eu tô lendo o livro certo, então de fato as histórias vão ser bem diferentes. Mas assim, as histórias são diferentes, mas elas funcionam dentro das estruturas escolhidas, filme e livro, né? Só que no livro, a narrativa ela ganha aquele formato espiral, ela vai se afunilando, vai envolvendo mais pessoas, outras histórias, ao ponto da gente não saber onde a Agatha Christie quer chegar, mas quando a gente descobre, a gente se surpreende como tudo é conectado com perfeição. Então eu fico com a história do livro. Eu achei o filme ok, mas eu prefiro a história do livro. Agora essa segunda parte do vídeo é com spoilers, porque eu vou relatar aqui sobre o final, contar pra vocês, então quem quiser saber, continue. Se não, parem por aqui, né, vão assistir o filme, vão desfrutar, depois volta aqui pra gente discutir sobre o final dessa história, beleza? Então agora é com spoilers. Então, sem muitas delongas, A Noite das Bruxas, a gente acompanha essa sessão espírita que é para falar com Alicia Drake, a filha falecida da Rowena Drake, né, em que ela tá, né, desolada por conta da perda da filha, que a princípio era um suicídio, só que nessa sessão espírita a gente descobre que se trata de um homicídio. A Joyce começa a dar as primeiras pistas, o Hercule Poirot capta na hora e já fala que isso aqui trata de um homicídio, de um caso não concluído. E ela morreu afogada, né, jogada da sacada e encontrada ali morta no lago, ali no Rio de Veneza. E ela sofria de problemas mentais, ela passou a ter visões, alucinações depois que voltou para a casa da mãe, quando ela termina o noivado com o Max. Então a gente descobre agora como é que o Max faz parte dessa família. Além disso, o Poirot também descobre que o convite para essa sessão espírita era uma armação da Ariadne e do Portfolio, né, dos dois, para levá-los até essa casa. Então, de um lado, a autora queria que o Hercule Poirot fosse até lá para inflar ali a situação, bater de frente com a média, e ela criar uma história a respeito disso, a respeito da médium, né, batendo de frente com o lado cético do famoso detetive. E do outro lado, o Portfolio, ele queria levar o Poirot porque o Portfolio, ele foi o policial responsável para investigar o caso da Alicia Drake na época e ele não conseguiu, tanto que ele até se afasta
né, da sua carreira na polícia por conta disso. E aí agora ele vê a chance de desvendar esse mistério de uma vez por todas. Claro que o Poirot fica chateado, né, porque era melhor ele terem falado a verdade para ele do que armar tudo isso. E é claro que a Joyce ia aproveitar dessa situação, né, ia usar do seu dom para ganhar uma graninha, porque ela não é besta, e também ia poder ajudar os seus 2 assistentes. E nesse meio tempo, outra morte acontece. O médico Ferry é encontrado morto dentro de uma sala, porque ele tem uma crise ali, aí deixam ele descansando nessa sala, só que eles trancam esse quarto do lado de fora e a chave fica sobre a posse do detetive. Então, assim, como mataram esse personagem sendo que ele estava trancado nesse quarto? E entre discussões, mentiras, mais descobertas, o Hercule Poirot conecta todos os pontos e faz o seu grande discurso para revelar a verdade. E para começar, tudo aquilo que ele sentiu, viu, né, sons, visões, certas alucinações, tudo isso não passava de uma armação, porque o detetive foi envenenado no momento em que ele toma um chá no decorrer da história. E quem envenenou esse chá foi a Rowena Drake, a grande culpada pelos 3 assassinatos. Sim, mãe matou filha. A Rowena nunca aceitou o fato da sua filha ser feliz, ser independente, ter sua própria vida, sua própria família, e ela nunca aceitou o noivado da filha com o Max. Então é por isso que a gente descobre porque que tem esse atrito entre genro e sogra. Então quando o Max termina o noivado com a Alicia volta toda magoada para casa, nos braços da mãe, e a Rowena vê a grande oportunidade de controlar a filha de uma vez por todas. E como? Deixando ela doente. Então ela passou a criar tipo uma espécie de mel, mas não é mel. É algo envenenado em que ela sempre colocava no chá da menina e fazia ela tomar de pouco em pouco para adoecê-la. E é esse mel que fez a Alicia ter essas alucinações, essas visões, que foi deixando ela, né, endoidecida, ela não estava mais aguentando. Só que numa dessas noites, né, a mãe, ela vai dormir, que ela tá cansada, e fica a governanta da casa, a Olga, cuidando da menina. E nesse momento ela dá um chá com uma alta dose de mel, achando que era mel, ela não fazia ideia que aquilo estava envenenado, e assim a Alicia toma e morre por overdose. E no dia seguinte a Rowena encontra a filha morta, e para não ser descoberta, o que ela faz? Ela faz uma marca ali, um machucado nas costas da menina, e joga o corpo da filha do alto da sacada para fingir que ela morreu afogada, que ela se suicidou. E na sessão espírita, a Rowena começa a ver que a Joyce começa a revelar as primeiras pistas, e logo a gente descobre que se tratava de um homicídio. E com medo, a Rowena, né, com medo de ser descoberta e também de perder dinheiro para essa média, ela vai lá e joga a Joyce do alto da sacada, como a gente vê no filme. Só que logo depois, a Rowena começa a ser chantageada por cartas. Então ela leva a crer que quem está chantageando é o Ferrier, já que ele é médico e descobriu sobre um envenenamento. Então a gente descobre como ele morreu dentro daquela sala. Como ela não tinha acesso ao quarto, o que ela fez? Ela ligou pro Ferrier e disse: você vai fazer o que eu mandar, porque se você não fizer, eu vou matar o seu filho que está aqui comigo do lado de fora. E aí, para proteger o filho Leopold, ele aceita o que ela manda ele se matar, e ele vai lá e comete suicídio. Só que na verdade o Ferry não era quem estava chantageando a Rowena, né? Ele era o médico que estava cuidando da Alicia quando ela estava doente, mas ele não descobre sobre o envenenamento. Quem descobre é o filho dele, o Leopold, porque ele era amigo da Alice. Então ele encaixa ali todas as peças e descobre sobre o envenenamento. E o que ele faz? Ele começa a chantagear a Rowena, mas com o objetivo de pegar o dinheiro dela para pagar as contas do pai, porque ele já vê que o pai não tá mais em condições de atuar como médico, tá com esses problemas de saúde, com essas crises. Então ele fez isso para ajudar o pai, sem imaginar na tragédia que viria a acontecer. Tipo, é legal o fato da gente descobrir que foi o Leopold que fez essa chantagem, mas o filme não explica direito como ele descobriu que era envenenamento, né? Dá a entender assim que ele é um garoto muito esperto, bem sensato, então ele ia juntar as peças rapidinho. Então, assim, essa é a explicação. E ao ser descoberta por todos, a Rowena tenta escapar, mas o Hercule Poirot encurrala ela, só que nesse momento o espírito da filha, que estava sempre ali na casa, aparece e puxa a mãe e faz a Rowena ser jogada, né, do alto da sacada da casa e morre afogada. Então, nesse momento a gente vê que o espírito da Alicia puxa o espírito da Rowena para as profundezas da água para fazer justiça pelo fato do que a mãe fez com a filha. No fim das contas, a investigação é encerrada pela Ariadne e o Hercule Poirot, e a gente descobre assim que, mesmo sendo cético, o Poirot conseguia enxergar o espírito da Alicia pela casa. Então, assim, apesar das armações,
tinha um toque sobrenatural nesse casarão também. E aí, no final, todo mundo se separa, cada um vai para o seu canto, e no fim o Hercule Poirot decide retornar, voltar à ativa e pegar novos casos para investigar. A Noite das Bruxas é um filme bom, tem seus altos e baixos, tem uma boa produção, um bom elenco, mas algumas observações que eu fiz aqui. É um filme ok, apresenta uma trama bem diferente do livro e no final cabe a um escolher, né, entre filme e livro. No meu caso, eu achei o filme ok, mas eu fico com a história do livro. Então é isso, gente. Essa foi a minha crítica sobre o filme A Noite das Bruxas, que tá em cartaz nos cinemas. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir esse filme e se já assistiram, comenta aqui também o que vocês acharam da história e de todo esse mistério. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais para a gente conversar mais e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!